Bom, mas o Corinthians, tirando todos esses descontos, vai ter mais ou menos 35 milhões de reais. O que o Roberto Andrade garantiu, Marcelo, é que não vai haver necessidade de vender outros jogadores para quitar dívidas. O Corinthians postergou algumas vendas de atletas, entre elas a do Arana, para ser campeão brasileiro. E aí imaginava que nesse período de dezembro e janeiro, teria que vender pelo menos 2, 3 jogadores para fazer caixa, para pagar tudo o que ficou devendo ao longo do ano. Não vai precisar, porque a venda do Arana foi muito boa e a venda do Jô foi excelente. Quanto do Arana? O Arana pegou... O Corinthians vai ficar com algo em torno de 23 milhões de reais. Ou seja, dos 35 que tem do Jô, 23, mais a gente está uns... falando de 50, quase 60 milhões de reais. Então, o Corinthians não vai precisar vender mais jogadores. O Zé lembrou do exemplo do Rodriguinho. O Corinthians vai vender o Rodriguinho ou alguém se quiser. Se não, vai tentar chegar a um acordo para manter o jogador. Vamos atualizar a situação das chegadas. A gente está vendo até no quadro. O René Júnior assina contrato possivelmente amanhã ou na quarta-feira. Já tem um contrato, já tem um acordo verbal por 3 anos. O Júnior Dutra já virou reforço. O Henrique, de acordo com o presidente Roberto Andrade, houve uma reunião na quinta-feira e ficou tudo apalavrado entre Corinthians e Henrique. Estava apenas a rescisão do contrato do Henrique com o Flu para que o Henrique se tornasse reforço. E aí a curiosidade, ele ganha no Rio de Janeiro, no Fluminense, 492 mil reais. O Corinthians conseguiu que ele baixasse o salário para 350 mil, só que ofereceu um contrato de 2 anos. Então o Henrique passa a ganhar menos num primeiro momento, mas tem a garantia de 24 meses de contrato. No Fluminense ele tinha apenas 12. Situação do Trellis. O Corinthians está dando um gelo no Trellis, porque o Corinthians, a partir do momento que perde o Jô, entende que há necessidade de trazer um centroavante de mais impacto, mais peso. Alguns dos nomes são do Leandro Damião e do Henrique Ceifador, também de acordo com o presidente Roberto Andrade, são nomes muito difíceis. O Scarpa ainda há uma esperança, e aí o nome mais próximo, além do Henrique, é o do Danilo Avelar. Só para que o fã do esporte entenda, o Danilo ele sai do futebol brasileiro muito cedo, e aí vai para o Torino. No Torino ele passa por 2 cirurgias de ligamento cruzado do joelho, passa-se a duvidar da condição física dele, de como é que seria a volta dele. É nesse momento que surge a especulação de que ele iria para o Palmeiras, em junho do ano passado. Ele acabou não indo porque o Palmeiras ficou reticente em relação a isso. Ele acaba sendo emprestado ao Amiens, da França, com o Torino bancando 100% dos salários. O empresário do Danilo Avelar é o Fernando Garcia, de excelente relação com a atual diretoria. Então, o Fernando Garcia, a família do Danilo e o próprio Danilo foram à França para tentar a rescisão do contrato com o Amiens, contrato de empréstimo, para que ele seja emprestado ao Corinthians. E aí o Corinthians assumiria os salários dele na casa dos 150 mil reais. O Torino sai ganhando porque deixa de pagar o salário, o Corinthians passa a ter um lateral, entre aspas, a custo zero. Quem perde é o clube francês, que vai deixar de ter um jogador que era titular, pelo menos nesse primeiro semestre da temporada 2017-2018. E resolve o problema da lateral? Ele tem 28 anos, o Danilo. Eu tenho dúvida, Marcela. Eu tenho dúvida. Está jogando, titular no futebol francês, mas o peso tanto para o centroavante quanto para o lateral esquerdo no Corinthians vão ser pesos gigantes.